Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura. Hoje é terça-feira, né? Vamos dar continuidade. Gostei desse efeito, ó. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Agora vamos ler o livro de 2 Tessalonicenses, que fica na segunda parte da Bíblia. Lembra que a Bíblia é como se fosse uma biblioteca, né? Muitos livros lá dentro. São 66 livros a Bíblia tem. Porém, ela é dividida em duas partes. Velho Testamento e o Novo Testamento. O velho é no início e o novo é para trás. O velho é antes de Jesus. E o Novo Testamento fala toda a trajetória de Jesus Cristo. Então, se você aceitou Jesus, o certo é você começar a ler o Novo Testamento, tá bom? Então, vá lá e comece a ler. Se você aceitou Jesus, eu aceitei hoje. Comece a ler o Novo Testamento todo, para você saber quem é Jesus, o que fazer, né? O que deixar de fazer. Bom dia, Estelita, Deus abençoe. Estamos lendo, acompanhe na sua Bíblia, pegue lá, minha irmã, a sua Bíblia, abra em 2 Tessalonicenses 2 e acompanhe a leitura nesse momento. Nós vamos ler, né? Eu estava explicando aqui para os nossos telespectadores que assistem no YouTube, canal Ranildes Barros, e aqui no meu Facebook, que é meu amigo, que você compreenda um pouquinho como é a Bíblia, né? Então, agora a gente vai ler, a gente leu agora o Velho, né? Estamos lendo o livro de Gênesis, e agora no Novo a gente está lendo paralelamente, né? Os dois juntos. 2 Tessalonicenses 2. O que ele fala? Ele vai falar sobre a revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Vamos saber de tudo isso agora, nesse momento. Tá vendo como a Bíblia é perfeita? Tudo. Você sabia que a Bíblia fala de todos os assuntos? Todos. Vamos ver o que ele tem para falar conosco. 2 Tessalonicenses 2, 1, nesse momento. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte. 2. Não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isto em alguma carta. 3. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus. A revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Olha aí, você que acha que vai melhorar. A palavra de Deus diz que não, né? Que ainda vai ter. A gente já percebe esse ódio por Deus, né? Pelos cristãos. Um ódio mortal de algumas pessoas realmente por Deus em si, o Criador, né? E a Bíblia fala aqui que vai ter, ó. Pois antes do fim do mundo vai ter o quê? Antes deste dia terá de acontecer a revolta contra Deus. As pessoas vão se revoltar muito contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ainda vai se levantar uma pessoa aí poderosa. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Essa pessoa perversa que odeia Deus, ela vai aparecer e ela odeia tudo que vem de Deus. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. 5. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Jesus, né? Falando. E vocês... Não é Jesus, desculpa. É Paulo, né?
6. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Por quê, gente? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Esse mundo aqui não está mais estragado por causa de nós cristãos, que ainda estamos aqui. E Deus ainda poupa, né? Poupa os seus. E aí, no meio dele poupar os seus, ele poupa a gente que pega carona junto, né? Mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, cristãos, que estamos aqui nessa terra, é por isso que a terra não está pior. Mas isso aqui, levando agora para o outro lado, vamos ver que eu creio que vai ser quando os salvos foram tirados daqui. Porque aí sim a presença do Espírito Santo não vai estar mais. Porque quando você aceita Jesus, saiba aí você, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar em você, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está aqui na terra, não deixa que essa terra fique tão podre. A gente já sabe que está podre, né? Mas tão de se estragar. Porém, você viu também que a gente já leu que primeiro Jesus, quando ele vir nas nuvens, ele vai levar os que estão mortos, que morreram com Jesus, morreram com Cristo. Esses vão se encontrar primeiro na nuvem, depois nós que estamos vivos também vamos ser transformados num novo corpo, e vamos subir também. Aí sim, esse cara aqui vai reinar um tempo, mas você viu que o fim dele está próximo, que o destino dele é o inferno, né? Mas ele vai dominar aqui, aí você imagine, né? Se já está ruim, a gente já percebe muitas coisas ruins, imagine sem o Espírito Santo aqui nessa terra, isso aqui é a mercê do inimigo. Eu não quero estar aqui, hein? Então, você que é meu amigo, aceite Jesus e vamos estar com Cristo, para que nesse dia aqui nós não estejamos mais nessa terra, em nome de Jesus. 7. A misteriosa maldade já está agindo. Verdade. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele, que não deixa que isso aconteça. Então, quando o Espírito Santo levar a gente, aí sim. 8. Então, o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. 9. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilha. Olha aí você que vai estar aqui nesse mundo ainda, quando o diabo estiver, saiba que ele vai fazer muitos milagres, muitas maravilhas, que você vai ser enganado direitinho por ele. 10. E enganará com todo tipo de maldade. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Então, muita gente vai ser enganada por essa pessoa do cão. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amavam a verdade que os poderia salvar. Olha aí, você que a gente fala de Jesus, e a pessoa não quer. Tá aqui você enquadrada aqui. Quando Deus levar os seus, você vai estar enquadrada aqui, naquelas pessoas que não aceitaram Jesus, que não aceitaram a salvação. Porque o fato de não aceitar Jesus e não andar com Cristo, isso demonstra que você não quer a salvação que ele veio, morreu para nos dar. Então, quando você não aceita Jesus e morre sem Jesus Cristo, você não aceitou, né, essa verdade que é a salvação através de Jesus. Nem amaram a verdade que os poderia salvar. 11. Por isso Deus enviou o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. 12. O resultado disso é que serão condenados todos os que não crerem na verdade. Quem é a verdade? Mas tem prazer no pecado. Então, quem não ama a verdade
é quem não ama. O que é a verdade? A Bíblia é a verdade. Lembra que eu falei? Tudo que está aqui é verdade. Então, se você não ama a verdade, se você não quer fazer o que é correto, você faz o que é errado. E aí você faz o que desagrada a Deus. Quando você faz aquilo que você quer, saiba disso. Que nós, por sermos carne podre, nós só queremos aquilo que é errado e que desagrada a Deus. Deus que faz a gente melhorar um pouquinho, né, Estelita? Né? A gente era horrível, Deus faz a gente melhorar um pouco. Mas às vezes a gente ainda é perverso, às vezes a gente ainda fala bobagem, às vezes a gente ainda faz aquilo que não agrada ao Senhor. Mas o Espírito Santo que habita em nós, aleluia, ele nos diz, nos mostra, isso não é de Deus, você precisa mudar. Claro, como eu falei aqui, tem coisas que a gente precisa digerir, né? Não é um passe de mágica. Amar quem odeia a gente não é fácil. Não é fácil. Fazer o bem para quem tá armando atrás da gente com um punhalzinho não é fácil. Mas é de Deus, né? Esse fato. Então, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê o seu espírito cada vez mais forte dentro de nós, mas depende de você. Como é que o meu espírito, Ranilde, pode estar forte com o Espírito Santo? Quando eu oro e leio a Bíblia, né? Que eu vejo aquilo que é errado e eu recuso, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não encare. Se você sabe que você cai em tal, como é que se diz? Licença, Jesus. Se você cai em alguma coisa, você sabe que você vai pecar, não vai por lá. Foge, sai, vai pelo outro lado. Os homens, o que destrói o homem? É mulher, né? Você é casado, aí tem um olhar para uma outra mulher e você tem um encanto pelaquela mulher. Não olhe, não cruze, né? Não fale direto. Se tiver carro, não dê carona, né? Evite estar com ela a sós, né? Evite falar com ela em particular. Vice-versa, as mulheres também, né? Tem mulher também que é assim. Então, nós temos que evitar o pecado, certo? Então, ele fala aqui que quem ama a verdade, quem ama a Cristo, que é a verdade, lê a palavra que é a verdade, vai fugir disso aqui. Vai fugir dos seus erros, vai fugir de cair. Ouça o que a palavra de Deus diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não encare. Se você sabe que você vai cair, vá pelo outro lado. Amém? Isso é um pouco de Deus falando ao seu coração e ao meu também, né? Porque o fato, eu queria deixar claro aqui para os meus seguidores aqui no YouTube, Ranildes Barros, eu sou cristã, mas eu caio também. Eu sou cristã, mas eu estou à mercê, eu estou nesse mundo. E cabe a mim ser forte ou não, buscando ao Senhor. Então, eu queria deixar essa coisa para você. Se você está hoje arriada aí numa cama, arrasado, sabe que o Senhor é contigo. Busque ao Senhor. Eu sei. Eu não tenho força. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Deu sono. Para e dorme um pouquinho, acorda, lê de novo. Era assim que eu vivia. Né? Eu tinha um sono. Era só pegar a Bíblia e já me dava um sono. Para quê? Para que eu não leia. Para que eu não busque. Entendeu? Então a palavra de Deus é clara. Estamos lendo 2 Tessalonicenses 2, o versículo 12. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então não fique em dúvida. Se você não aceitou Jesus, não procura andar com Cristo, você tem uma queda enorme pelo pecado e faz muitas coisas que não agradam ao Senhor. Que o Senhor abra os seus olhos, tá bom? Que eu quero te ver na glória, amém? Vamos continuar. Oi, Bernadette Silva, um beijo no coração, tá aí me acompanhando. Estamos lendo a palavra de Deus nesse momento com você, na Bíblia, em 2 Tessalonicenses 2. E agora a gente vai ler o versículo 13. Firmeza e fidelidade. Seja firme na sua convicção com Cristo. Seja firme. Não é homens que diz que a gente é salvo. Porque as pessoas, vocês são metidos, porque vocês acham que só vocês são salvos.
Não, é a palavra de Deus que nos afirma que se a gente crê em Jesus, aceitar Jesus, andar com Cristo, fazer a vontade dele, nós somos salvos. Ponto. E nada que você faça, se você faz promessa ou qualquer coisa parecida, nada que você faça justifica a sua salvação. Quem pagou o preço maior foi ele, Jesus. Ele foi o Cordeiro perfeito. Você sabia que no Velho Testamento que a gente está lendo, que para perdoar pecado antigamente tinha que matar uns bichos? Pombo, dependendo do pecado, era um tipo de bicho que tinha que matar para oferecer a Deus para que os pecados fossem perdoados. Só que agora, hoje, no mundo que nós vivemos, depois que Jesus veio, você não precisa matar nenhum boi, não, nenhuma vaca. Você não precisa andar quilômetros. Você precisa aceitar Jesus. Simples assim. Aceitar e andar com ele. E dizer não para tudo que Deus não quer que a gente faça. As nossas crianças já sabem. Mentir é errado, roubar é errado, adulterar é errado. O que mais? Cultuar outros deuses é errado. A palavra de Deus fala isso. Isso entristece o coração do Senhor. Então, nesse momento, a gente vai ver como posso ter uma firmeza e fidelidade a Deus, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Fala assim, 13. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu, aleluia, como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a ele. Olha só, eu falei já, abrindo parênteses aqui, eu fiz uma dinâmica com as crianças na tribo, no ribeirinho, na condo, no quilombo. Eu fiz um pódio, né? Onde eu colocava 3 coisas: Deus, família e emprego e dinheiro juntos. E aí eu mandava eles colocar quem fica em primeiro, segundo e terceiro lugar. Quando você aceita Jesus, em primeiro lugar tem que estar Deus. Acima. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, sua família. Em terceiro lugar, o dinheiro e o trabalho. Certo? E isso demonstra uma fidelidade a Deus. Isso demonstra, aleluia. Foi para isso que Deus o chamou, por meio do evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto as nossas mensagens como a nossa carta. 16. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e disserem fazerem e dizerem tudo o que é bom. Amém. Olha só, é Deus que me faz falar aqui para vocês algumas verdades que às vezes dói, né? Eu mesma, quando não era cristã, quando vinha falar, eu ficava aborrecida. Então, é normal. Mas eu, como cristã, preciso falar para você que nós precisamos priorizar Deus, acima até mesmo das nossas vontades, sabia disso? Eu quero ir, por exemplo, eu amo praia, gente, eu adoro ir pra praia, pegar sol, comer um peixinho frito. Mas eu tenho um trabalho com as crianças, tá aí a Valdilene, tá aí, né? Valdinete, tá aí, sabe que a gente tem um trabalho com as crianças dia de domingo. Então, eu tenho que ter a prioridade da vida dessas crianças que Deus colocou nas minhas mãos. Eu amo ir para a praia, mas eu tenho que equilibrar, porque eu preciso fazer aquilo que Deus me colocou no meu coração, né? E o trabalho com crianças é algo assim que tem me deixado muito feliz. Eu louvo a Deus por cada criança que vai lá na igreja, que a gente trabalha, sabe por quê?
Porque eu lembro que esse domingo agora não teve, domingo retrasado eu cheguei, eu tava meio triste, meio desanimada. E quando eu comecei a ensaiar com as crianças a musiquinha que elas vão apresentar, as meninas, né? Os meninos estão de fora. Que elas vão apresentar domingo agora, dia 23, na igreja, pelo culto das crianças. Quando eu comecei a ensaiar com elas, aquelas meninas, me deu uma alegria tão grande. Então eu não posso fugir disso. E eu tenho que priorizar Deus acima da minha vontade. Acima da minha vontade de estar lá na praia todo domingo, eu tenho que priorizar as crianças que Deus colocou na minha mão, para que eu ensinasse a verdade. Você viu aqui que a Bíblia é a verdade, que Jesus Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a verdade, e que Ele veio para nos oferecer uma salvação, tá? Então eu queria deixar para você que leu comigo nesse momento, 2 Tessalonicenses 2. Nós lemos junto com você. Você viu que Deus, Ele quer que nós priorizemos. Não deixe. Você viu aqui na leitura também, ele fala do fim do mundo. Que quando esse mundo aqui não está pior por causa do Espírito Santo que habita em cada crente, cristão que já aceitou Jesus. Saiba disso. Se você é um cristão que já aceitou Jesus e segue somente a Cristo, esquece tudo mais, né? Como eu aceitei Jesus com 21 anos, eu era católica, não praticante, e que ao mesmo tempo eu ia na macumba, certo? Com a minha mãe. A minha mãe e eu ia junto. Então, eu lembro que quando eu estava, acho que na 5ª, 6ª série, um professor meu disse assim, você pode acreditar em Deus e não acreditar mais em nada. E não precisa ir para a igreja, não precisa ir para essa, aquela. Cara, eu peguei aquilo para mim, jovem assim, né? Jovem, adolescente, a gente quer algo para se firmar. E aí eu peguei aquela palavra daquele professor de inglês, até o nome dele. Esqueci o nome dele agora. E vivi muito tempo assim. Não ia nem na igreja católica, não ia nem na cristã. E dizer, não, eu não acredito em imagem, eu acredito só em Deus, eu não preciso ir para a igreja. Eu tinha isso na minha mente. Talvez você se encaixe nisso, né? Mas chegou um dia, o dia D. O dia do encontro, que foi o melhor dia da minha vida, foi o meu encontro com Deus. Infelizmente, foi no momento de doença, né? Abrindo parênteses aqui, eu sei que o vídeo vai ficar grande, mas eu preciso falar. O meu pai teve cirrose, meu pai bebia, meu pai era alcoólatra. E ele teve uma crise de cirrose. E aí, nesse momento, quando eu cheguei no hospital, eu olhei para o céu e falei com Deus. Senhor, se tu curar o meu pai, quando eu sair daqui desse hospital, eu vou numa igreja e vou aceitar Jesus. E estou até hoje. Então, o Senhor, Ele quer exclusividade. E aí eu entendi que todo mundo que falou um pouquinho, aquilo vai ficando na mente. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, fica algo na sua mente. Que eu digo para as crianças no coração, mas o coração não é esse coração. Quando a Bíblia fala em coração, é a mente da gente. As crianças já sabem disso. Que o nosso coração, que a Bíblia fala, não é esse que pulsa sangue, é a nossa mente. Então, quando você aprende algo de Deus, fica. E um dia vai florescer, porque quem faz florescer e você entender a salvação é o Espírito Santo. Eu só tenho que falar, certo? Então, a minha oração hoje para vocês que estão comigo é que vocês tenham esse encontro que eu tive. Que você vai ver que... Tem gente que diz, poxa, se eu soubesse, eu tinha aceitado há mais tempo a Jesus. Se eu soubesse que era tão bom. Inclusive a minha tia, que era dona do terreiro, sou doida que ela vá na nossa igreja, mas ela não gosta de dar o testemunho dela. Ela era a dona do terreiro que a gente frequentava. A minha mãe conseguiu ela para Jesus. Hoje em dia ela é da Universal. Pensa numa crente fiel. É a minha tia. E ela não tem mais. Ela diz quando as pessoas chegam para fazer trabalho com ela, que ainda pergunta, né, até hoje, se ela faz esse trabalho com macumba, ela fala de Jesus. E ela diz para mim quando eu vou lá,
Se eu soubesse que era tão bom, olha, já tinha aceitado a Cristo. Mas tudo tem o seu tempo e a sua hora, tá bom? Eu oro ao Senhor que chegue a hora de cada um de nós que está aqui no meu Facebook. A minha missão é falar, é pregar o Evangelho, tá bom? Heloísa tá aqui. Manda um beijo pra ela. Heloísa! Beijo da tia Ranildes. Apareça na igreja para brincar com a gente na Sexta Kids, tá bom? Um beijo, Heloísa. Beijo da tia Ranildes. Então, nesse momento, nós vamos orar, certo? A Heloísa é um milagre aí que a gente orou muito pela Heloísa, que ela era doentinha no início, mas o Senhor deu a cura, né? Então, nós vamos orar nesse momento por você. Por você. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por estarmos aqui lendo a tua palavra. Obrigado pela Bíblia existir, ainda resistir a esse tempo. E obrigado por estar no Brasil, Senhor, e poder ler a palavra de Deus. E compartilhar ainda, Senhor, aqui no meu Facebook, compartilhar no YouTube. Eu não sei até quando, Senhor, mas enquanto tu nos deixar, nos inspirar, estamos aqui. A minha vontade, Senhor, é deixar a Bíblia toda registrada no canal. Quando eu terminar de ler toda a Bíblia, o canal vai existir só se sustentando com a leitura de cada pessoa que entrar no canal. Então, Senhor, fala conosco. Obrigado por falar comigo. Obrigado por acalmar os nossos corações, por mostrar, Senhor, que nós temos que ser firmes, que nós temos que deixar Deus em primeiro lugar. Obrigado por sabermos, Senhor, que esse mundo ainda não se deteriorou porque nós estamos aqui. O teu Espírito ainda habita em nós, neste mundo, e é por isso que ainda não está pior. Eu oro, Senhor, por cada irmão, cada pessoa aqui, meus parentes, meus tios, minhas tias, primos, amigos, de ambas as partes, que estão aqui no meu canal, Ranildes Barro, ou que estão aqui no meu Facebook, Senhor. Posso um dia ter um encontro contigo, Senhor, como eu tive. Louvado seja o teu nome. A minha alegria é encontrá-los todos no céu, Senhor, através do plano da salvação que é o aceitar a Jesus e caminhar com Ele. Continua usando a minha vida para o teu louvor. Abençoa cada criança, Senhor, que tu já colocou no meu caminho, no caminho da nossa igreja, nos nossos trabalhos missionários, Senhor. Abençoa todas as crianças dos ribeirinhos, tanto do Murucutu, Senhor, quanto lá de Arapiranga, Senhor. Visita-os, dá a eles a tua paz. Obrigado por termos tido a oportunidade de pregarmos o Evangelho a essas crianças ribeirinhas. Também te entrego todas as crianças do Quilombo, Senhor, que são mais de 60, que tu também já colocaste no nosso caminho para pregar o teu Evangelho. Abençoa e que floresça no momento certo. Te entrego também todas as crianças do Muju, Senhor, que também tu colocaste no nosso caminho. Abençoa a irmã Carmen, que dá continuidade ao trabalho lá quando nós não estamos. Abençoa tua serva e cada criancinha lá do Muju, Senhor. Também te entrego, Senhor, de maneira muito especial, os da tribo, que nunca mais nós fomos, Senhor, ser com eles. Obrigado por também, Senhor, ter ido lá falar de Ti. E que em breve possamos voltar àquela tribo para falar mais de Ti, aquelas crianças e adultos também. Te entrego também em especial todas as criancinhas da Igreja Batista da Conda, Senhor, que Tu colocaste também na igreja para que nós tomemos conta e que nós possamos ensinar a verdade a eles. Senhor, que o Teu Espírito Santo os guarde, os proteja de todo o mal, Senhor, que essa vida traz a cada um de nós. Abençoa cada criança. Abençoa cada pessoa que está aqui no meu canal Ranildes Barros, que já se inscreveu. Os 223 pessoas que estão inscritas e que são abençoadas assim como eu sou, Senhor, quando eu leio a Tua palavra. Abençoa cada uma delas. E que todas que vão ouvir algum vídeo, Senhor, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e que floresça no momento certo. Abençoa todos também aqui do Facebook. Perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus te oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Um beijo no seu coraçãozinho. Oi, tia Dione! Chegou no fim, né? Eu fechei o olho, chegou na hora da oração. Deus te abençoe, minha amiga. Te amo muito, tu sabe disso.
viu? Não vou nem chorar, tá? Eu amo essa mulher. Deus te abençoe e te dê a paz, que excede todo entendimento. Beijo, Estelita. Beijo pra amiguinha. Deixa eu lembrar que o nome dela. Ai, Heloísa. Beijo, Heloísa, da tia Ranildes. Beijo, Valdirene. Ou não sei se o nosso amiguinho tá lá. Oremos, obrigado, viu? Obrigado pelo amor de vocês, obrigado pelas orações, que eu sei que tem uma turminha aí que ora por mim, viu? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Amém por ter orado comigo. Muito bem. Um beijo no coração.